Depois de saber tudo isso, talvez você não queira ir de noite beber água. Mas vá em frente. Apenas tome cuidado. O Karazi. O Karazi é aparentemente um moleque de 6 anos de idade, com olhos pretos e sem íris. A pele parece estar costurada no lugar de sua boca, e no lugar de suas mãos parecem ter garras. Durante a noite ele entra nas casas e esconde-se, alojando em qualquer lugar ou cômodo, exceto no quarto ou quartos. Ele pode estar escondido debaixo do sofá, atrás de uma estante, dentro de uma caixa de fósforo, ou onde ele quiser, porque ele é muito maleável. O Karazi não é uma criança comum, como você já deve ter percebido. Ele se contorce de tal forma que cabe até mesmo desde dentro de os menores lugares que podem existir em uma casa. Por exemplo, uma caixa de fósforo, ou no buraco de um isqueiro. A partir do momento em que ele escuta algum barulho, ele vai investigar. Se ele ver alguém, você, por exemplo, que se levantou para ir no banheiro, beber água, ou fazer o que deu na sua cabeça naquele momento, ele passa a vigiar você, fintando você até o momento que você sai do seu quarto. E até o momento que você volta, o efeito é imediato. Você começa a sofrer de insônia e não consegue nunca mais dormir direito. Concentrando-se, talvez você seja capaz de ouvir ele, porque ele também é muito silencioso. Ou escutará passos, respiração, ou algum objeto qual ele possa esbarrar sem querer, na intenção de não te acordar sem fazer barulho. Talvez ele até quebre alguma coisa dentro de sua casa. Quando ele ver você fora da sua cama, receberá uma espécie de permissão para entrar aí dentro do seu quarto. E ele vai se instalar lá. Ele geralmente se esconde debaixo das camas. Talvez isso explique o barulhos e sons de respiração que você escuta durante a noite. E essas vozes ou arranhões que você escuta, aquela presença estranha que você sente, tudo isso pode ser o Karazi. O tempo que ele passa perto de você, ele talvez acabe fazendo algum barulho. O Karazi está tanto tempo debaixo de sua cama que você passa a vê-lo, inclusive de dia. Apenas você pode vê-lo, porque ele não é uma criança normal, talvez um espírito. E as pessoas pensam que você está paranoico, ou está ficando maluco, doido. Você talvez escute que merece propício. Você tem duas opções: ignorá-lo ou contar tudo e ser taxado como maluco, alucinado ou usuário de drogas. Se estiver pensando em se levantar, apagar a luz, pense de novo. O simples ato de se levantar da cama é o suficiente para autorizar o Karazi a atormentar você. E caso, por algum motivo,
ou se ouvir ruídos estranhos ou sentir uma presença, ou talvez até um mal-estar. Esse vídeo não te ajudou em nada a não ser a te informar. Eu acredito que não haja mais nada a fazer em relação a isso, que talvez você vai ser atormentado para sempre, a não ser que você descubra uma forma de acabar com a vida dele, ou a existência no plano que quer que seja que ele ocupe.